Muito bom dia, estamos no último final de semana de 2024, o ano tá acabando, 2025 tá batendo na porta, mas calma, tá acabando, ainda não acabou. Teremos mais novidades, com certeza, até a semana que vem em relação a reforços, a jogadores que estão saindo ou podem sair ainda em 2024, renovações em andamento, tem muita coisa acontecendo. Ontem 2 reforços foram anunciados pelo Fluminense, anunciados já, né, de forma oficial, Paulo Baia, que está chegando por empréstimo do Goiás, e também o zagueiro Freitas, que estava argentino, que estava no Alianza Lima do Peru e chega para reforçar o setor defensivo do Fluminense. A gente vai falar mais sobre esses reforços que já chegaram, mas tem negociações que já viraram novela, né? Então vou deixar você aqui muito bem atualizado, além de trazer outras notícias neste vídeo. Fique até o final, por favor, se você puder. Já deixar o seu like aqui, já adiantar, o botãozinho do like está aqui embaixo. É sempre bom lembrar, reforçar que isso é importantíssimo, porque faz com que mais e mais tricolores possam chegar e se inscrever aqui no canal do Lessa. Inclusive, se você não está inscrito, verifique aí, ative as notificações, porque eu estou aqui sempre com essa missão de trazer notícias. A gente sempre está buscando boas notícias, nem sempre elas são boas, mas o importante é que você vai ficar sempre muito bem informado por aqui. Vamos já começar este vídeo aqui falando sobre a situação do Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Essa aí já virou novela, né? O presidente do Vitória, já foi o Fábio Mota, já deu entrevista para Deus e o Mundo, já expôs toda essa situação, mas o fato é que até agora não há um acordo e essa negociação está esfriando. Ontem o GE publicou uma matéria sobre isso, trazendo essas informações, dizendo que ainda não houve um aceite por parte do Vitória em relação àquilo que o Fluminense propôs, né? A troca com o goleiro Vitor Eudes e o atacante Isaac, que iriam por empréstimo. Lucas Arcanjo também viria, num primeiro momento, como empréstimo. E aí o Fluminense, à medida que for pagando neste ano e no ano que vem, no caso 2025, 2026, depois disso, as 4 parcelas pagas, negociação gerando em torno de 6 milhões de reais, aí sim, Lucas Arcanjo passaria a ser jogador do Fluminense em definitivo. Mas o negócio não andou. E aí o Vitória já começa a dar como mais provável a permanência do Arcanjo lá no time baiano. Vamos lá, eu acho, desde quando surgiu essa notícia, acho interessante, um goleiro que se destacou, um goleiro que parece ter potencial, o valor não é absurdo, apesar de ser, né, um goleiro que vem para ser reserva, mas para fazer uma transição, porque o Fábio uma hora vai ter que parar, a gente não sabe, né? Talvez o Fábio jogue até 50 anos, porque esse cara é tão bizarro que não dá para duvidar de nada, mas a tendência é o fim de carreira que já está mais próximo aí pro Fábio. Então, acho que é um movimento que faz sentido. Só que chega uma hora que também, peraí, né? A gente não tá falando no novo Tafarel, a gente não tá falando no Dida, a gente não tá falando no Buffon, né? Vamos com calma também. Se o Vitória tá fazendo tanta questão, se não aceita nada, então um abraço. Uma pena pro jogador, porque o Lucas Arcanjo quer vir pro Fluminense, para ele seria uma oportunidade para a vida dele, o Vitória reconhece isso, só que tá fazendo algumas exigências e também não tá satisfeito com os jogadores que foram oferecidos e tá tudo bem também. O Fábio Mota, que é o presidente do Vitória, ele tem direito de valorizar o ativo dele, que é o jogador dele. E eles não estão desesperados por dinheiro. Então é do jogo também. Agora o Fluminense que tem que se colocar numa situação de, opa, olha só, o meu limite é aqui. Se não quer, então um abraço, vou procurar outro jogador e encerra as negociações. Porque não faz sentido ficar nesse desgaste. Passa uma impressão errada não, mas uma impressão ruim para o mercado, na minha opinião, sabe? Que é uma contratação de 6 milhões de reais, parece que a gente está falando de 60 milhões. Né? Então, chega uma hora que, meu amigo, as condições são essas aqui. Vocês querem? Não querem? Então um abraço, a gente vai procurar outro jogador e acabou. Enfim, eu acho que a coisa está caminhando para isso. A não ser que algo mude de última hora, tentar apurar alguma coisa ao longo deste final de semana, ao longo deste sábado, que é uma coisa que já vem incomodando internamente o Fluminense, eles esperam resolver o quanto antes. O Hércules, o primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2025, o primeiro reforço anunciado, falou à Flu TV, deu a sua primeira entrevista falando como jogador do Fluminense, e a gente vai ter a oportunidade agora de curtir o Hércules
com as suas primeiras palavras vestindo a camisa do Flu. Bora ver essa entrevista aqui rapidinho do novo reforço tricolor. E agora é focar aqui, dar continuidade no trabalho também aqui, fazer o que eu sei fazer melhor, que é jogar. E se Deus quiser, também ganhar bastante título. Eu tava na lanchonete com os amigos. Aí eu cheguei em casa, ele me ligou, né? Ele me ligou, que ele me falou, fiquei bastante feliz. Avisei minha família, minha família ficou feliz, me deu os parabéns. E foi isso, né? Ficou feliz em casa, então eu recebi bastante mensagem dos torcedores. E foi um cara aí, pelo jeito todo o torcedor gostaram. E o carinho que eles têm por mim também, só tenho a agradecer também. E o que eu posso falar que demonstrar dentro de campo. Gosto de fazer bastante gol também. Eu lembro que eu jogo de volante ali, gosto de marcar e chegar na área, fazer meu gol também. Muito importante também pra mim isso. Todo jogador pensa em chegar na seleção brasileira, né? Eu penso da mesma forma. E tô aqui pra, se Deus quiser, chegar um dia na seleção brasileira. Tipo o Thiago Silva, né? Foi jogando várias Copas do Mundo. Pequeno, que 16 anos em casa assistindo a Copa do Mundo. Pra ser sincero, não imaginar que ia jogar com ele, né? Só que os planos de Deus é muito bom, então eu tenho que agradecer estar aqui jogando do lado dele, do Paulo Henrique Ganso, de vários jogadores que tem aí também. Sempre jogar no Maracanã é muito bom, né? Sempre quando a gente jogar aqui é uma alegria muito grande. E agora poder saber que eu sempre vou estar jogando no Maracanã, a alegria é muito maior. A torcida pode esperar de mim muita garra, muita raça dentro de campo, dando meu máximo em campo, correndo muito, marcando, focado sempre. E se Deus quiser, vão trazer muitas coisas boas pro Fluminense aí e pra torcida. Eu tô aqui pra fazer história. Eu tô aqui pra fazer história, sonhando com seleção brasileira. Cara, você fica um garoto ainda, né? Tem muita estrada pela frente, tem muitos sonhos, e eu tenho certeza que ele sabe o tamanho da oportunidade que ele está tendo, ele sabe o tamanho da responsabilidade também que ele terá, porque não tem só o lado bom disso, né? Tem um lado, não é que o lado, ele pode ser o lado ruim se você não conseguir dar conta do recado, evidentemente, mas para um jogador, né, que chega com essa pompa após uma negociação de quase 30 milhões de reais, ainda muito jovem, num clube gigante, com uma torcida gigante. O peso não é simples, não é fácil, né? Foi o que eu falei. Fortaleza, por mais que seja um grande clube que tenha uma grande torcida, jogar no Fluminense é diferente, não tem jeito. Mas eu confesso que estou numa expectativa muito positiva em relação a esse jogador. É o tipo de contratação que eu quero ver com muito mais frequência no Fluminense, jovem, com potencial, com força, com saúde para ajudar o time, e acho que esse cara tem tudo para se identificar muito com o torcedor. Não sei, algo me diz que essa química vai ser imediata, e o que nos resta é desejar muita sorte para o Hércules, que ele possa ter uma grande trajetória com a camisa do Fluminense, porque o sucesso dele fatalmente também será o sucesso do Fluminense nessas próximas temporadas. É um grande reforço, não tenho dúvida disso. E aí caberá a ele mostrar isso dentro de campo a partir do momento que ele entrar no Maracanã vestindo a camisa do Fluminense. E por falar em Hércules, ele é o reforço mais caro do Fluminense ao longo de todo 2024. A gente teve no meio do ano uma janela recorde, onde o Fluminense gastou cerca de 50 milhões de reais em reforços para escapar da Série B do Campeonato Brasileiro. E conseguiu. No início do ano, gastou cerca ali de 20 milhões de reais, ou pouco mais do que isso. A gente teve ao todo, então, nas duas janelas, o Fluminense superando 70 milhões de reais. E a gente está ainda no início de janela de transferências para a temporada 2025, apenas a primeira janela, com o Fluminense chegando a praticamente 50 milhões de reais. 29 milhões por 70% do Hércules, mais cerca de 20 milhões para adquirir os 70% do zagueiro argentino Freitas. Isso foi o que a imprensa peruana apurou por lá, cerca de pouco mais de 3 milhões de dólares.
Na última entrevista coletiva concedida pelo presidente Mário Bittencourt, ele já tinha indicado isso. Ele falou que o Fluminense iria investir mais do que investiu no início de 2024. Mas já está bem acima disso. E certamente vai superar também a janela do meio do ano. Portanto, ao que tudo indica, a gente pode ter uma janela histórica e milionária. A janela mais cara da história do Fluminense, superando esse valor de 50 milhões, porque fatalmente será superado, ao que tudo indica. O Fluminense, por exemplo, está tentando um arcanjo aí que custaria 6 milhões de reais. Então já vai para esse bolo, já ultrapassaria esse valor do meio do ano. E isso tem, na minha visão, obviamente tem um lado bom, né? O clube está investindo e está investindo num perfil que para mim é interessante. Os 2 jogadores que foram contratados, em que o clube está pagando por eles, são 2 jogadores jovens. O Hércules muito jovem, o Freis também, né, um atleta com muita força, com saúde. Então é um perfil que me agrada bastante. Foi o que eu falei ontem em relação ao zagueiro argentino. A gente vai ter uma discussão de valor, porque o mercado está inflacionado, isso é um fato, e a nossa moeda, infelizmente, está uma merda, está desvalorizada. Isso, obviamente, torna essas negociações mais caras do que deveriam ser. Né? Numa situação de um dólar mais baixo, aí, a R$5, esse valor seria bem razoavelmente inferior. Mas vamos lá, é a nossa realidade. E no fim das contas, a gente tem que contar o que realmente o que vai sair dos cofres do clube. E em valores que a gente tem, é isso. Então a gente está vendo o Fluminense se movimentar, investir, trazer jogadores com contratos longos e gastar mais do que gastou ao longo da vida inteira, né? Falando sobre uma janela de transferências. Mas eu vou reforçar um ponto aqui que eu já bati nessa tecla e vou continuar batendo. Estamos num ano eleitoral e a gente sabe como funciona clube associativo em ano de eleição, né? Não é exclusividade do Fluminense. Quem está nessa situação sempre investe mais, principalmente quando é um ano em que não é um ano de reeleição. É o último mandato do presidente Mário Bittencourt. E também tem essa possibilidade de aprovação ou não da SAF. Que aí é uma outra situação em que o Mário se coloca numa situação de desejar ser CEO dessa nova SAF. Então, para isso, o ideal é que ele tenha uma aprovação. E essa aprovação ela só viria após uma grande temporada em 2025, e também com os jogadores que estão sendo contratados, principalmente aqueles que o Fluminense está pagando por eles e pagando alto, que eles deem resultado em campo. Então tudo isso são variáveis que podem interferir numa eleição, que podem interferir num processo de construção de SAF. A gente tem que estar atento a isso, porque eu já falei aqui e vou continuar nesta linha. Ano passado pecamos muito, né? Eu já fiz essa minha culpa. Na ausência de uma análise mais crítica em relação aos jogadores que estavam chegando, porque a gente estava no embalo, na alegria, na euforia da Libertadores, da disputa do Mundial, e acho natural, e acho normal, mas dessa vez não. Eu prefiro pecar pela crítica do que pela ausência dela. Então, não é porque a diretoria, o clube está investindo, está comprando, está gastando, que é bom, gente. Não, desculpa, eu respeito quem pensa diferente e ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Estou aqui para trazer informação e para dar minha opinião. Nesse caso aqui eu estou dando a minha opinião. E obviamente vocês podem concordar ou não. Mas não é porque está gastando, porque eu cansei de ver comentário nesses últimos dias de que comprou, tá ruim, gastou, tá ruim. Se não gasta, se contrata jogador, se vem o Paulo Baier, reclama. Será que não dá para a gente fazer uma coisa ponderada, uma coisa equilibrada, uma coisa realmente, uma análise que se sustente, que seja embasada? Será que é só olhar valor por valor? Jogador, se vem jogador do campeonato tal é bom, do campeonato X é ruim. Não é assim. A gente vai trazer sempre, em qualquer contratação, prós e contras aqui. A do Hércules, por exemplo, é um caso raro em que há praticamente uma unanimidade por tudo. Mas normalmente não é assim. Se fosse gastar, é só gastar, só comprar. Tá aí o Terans, um belíssimo exemplo. Tá aí o Terans, mais de 15 milhões de reais, um jogador inútil que não acrescentou nada, que está sendo emprestado de graça agora.
Então é por isso que a gente tem que ter cuidado, calma, tranquilidade, para reconhecer que é um investimento que faz sentido, na minha opinião, é um valor que acaba ficando muito caro para a gente devido à desvalorização da moeda. E o mercado que está inflacionado, não tem jeito, mas a gente tem que entender que é dinheiro. A gente tem uma disputa de mundial pela frente e o Fluminense tem que contratar mesmo. E se a intenção é trazer jogador de qualidade e investir, o Fluminense vai gastar e vai investir mais. Só que o fato de sair gastando, pagando milhões e milhões em jogador X, Y, Z, não significa que o Fluminense vai montar um time fortíssimo. A gente já cansou de ver times aí fazendo em janeiro de 100 milhões de reais e ser uma porcaria, e não valer nada, e não dar resultado. E às vezes o outro clube vai lá, gasta metade e tem um time muito mais competitivo. Então uma coisa não quer dizer outra. A minha linha de atuação aqui vai ser sempre essa. A gente vai analisar jogador por jogador. Há um fato de um investimento mais alto, mais pesado. Você corre um risco com isso, principalmente quem não tem muita grana sobrando, que é o caso do Fluminense, sempre corre mais riscos, porque tem menos margem de erro. É diferente de outros clubes que podem gastar, que podem perder aqui ou ali, que não faz muita falta. Para o Fluminense não, o Fluminense precisa ser assertivo. E é por isso que a gente tem que ter os pés no chão e cobrar e observar bem os movimentos que estão sendo feitos e ter uma análise justa, correta e crítica sobre os jogadores que estão chegando, principalmente quando há grandes valores envolvidos. Vou falar de novo. Gosto desse modelo de perfil, esse perfil de contratação, jogadores jovens, jogadores que têm potencial, que dá pra gente, no caso do Freitas, colocar ali na categoria aposta, mas é uma aposta que é diferente do Paulo Baia, totalmente diferente. O Paulo Baia chega de graça, se der certo, não deu, vai embora. O Freitas, se chegar, não jogar, o Ignacio não jogou, teve 2 lesões, não jogou. Até agora a gente não sabe a real capacidade do Ignacio. Esse é o problema. Então, para quem está nessa situação de ter que estar sempre no limite e acertar sempre, não é fácil. Então a gente está diante de um momento importante, né? A formação do grupo, a construção desse elenco, as mudanças que estão sendo feitas, é isso que vai dizer lá na frente se o Fluminense terá ou não sucesso na temporada. A gente está diante de uma janela realmente de muito investimento e vai vir mais por aí. E a gente quer que dê tudo certo, evidentemente. E se o preço for para isso também, tiver que ter mais paciência, esperar um pouco mais, acreditando que os jogadores escolhidos estão sendo escolhidos com base em critérios, com base em análise, né, com base em desempenho, eu prefiro isso do que trazer jogador, contratar por contratar, trazer jogador para dar resposta da torcida e depois a gente ficar com um monte de entulho no elenco como tivemos este ano de 2024. Mas de fato, é um momento importante. É um Fluminense que está indo para o mercado para gastar dentro das suas condições em busca de um elenco mais qualificado, mais equilibrado. Se isso vai acontecer ou não, vamos esperar para ver. Em breve, mais novidades com certeza. Beleza, pessoal? É isso. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Seu comentário também, como sempre, é muito bem-vindo. Mais uma vez, excelente final de semana a todos. E vamos falando. Ainda tem 2024 pela frente. Abraço.